Turma, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como a sensação de gratidão ela pode fazer a gente alcançar coisas que a gente jamais pensou que a gente alcançaria no longo da nossa caminhada. Então fica comigo nesse vídeo aqui até o final. Mas antes da gente começar aqui, eu preciso te lembrar que você precisa dar o like aqui, se inscrever no canal. Para quem é novo, esse canal aqui, a gente costuma colocar vídeo de segunda a sexta-feira, 2 vídeos na semana. Então, se inscreve no canal, ativa a notificaçãozinha para não perder nenhum vídeo no canal. Meu nome é Renato Simplício, então quero trazer para vocês aqui no vídeo de hoje a sensação de gratidão. O que ela pode nos proporcionar de bom, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Vocês já perceberam que tudo que a gente quer, a gente pede a Deus? E principalmente se for coisas que talvez não estejam na nossa alçada, algo muito difícil, a gente acaba tendo que recorrer ao nosso Pai superior. E aí a gente acaba pedindo. Só que já pararam para pensar também que dificilmente a gente agradece pelas coisas que a gente já conquistou, pelas coisas que Deus já nos deu? Então nesse vídeo de hoje eu ia passar para vocês que simplesmente pelo fato de a gente expressar gratidão pelas coisas que Deus já colocou na nossa vida, a gente vai ser muito mais abençoado ao longo da nossa caminhada. É isso mesmo. A gratidão, ela serve para quê? Ela serve para a gente agradecer por todas as coisas. E é um hábito praticamente difícil da gente fazer, porque a gente costumeiramente, a gente não faz isso. A gente costuma mais pedir, Deus, eu preciso disso, eu quero tal coisa não está dando certo, eu quero um carro novo, eu quero um emprego novo, eu quero uma casa melhor, eu quero um apartamento melhor. Só que de repente, essas coisas que a gente está pedindo, a gente já tem. Só que a gente não agradece por aquilo que a gente já tem. E aí fica até difícil da gente ter acesso a outras coisas, sendo que as coisas que nós já temos, nós não somos gratos por ela. Então hoje eu queria passar para vocês que o que a gente precisa fazer para que a gente tenha acesso a outras coisas, para que coisas maiores sejam colocadas à nossa disposição. A gente vai precisar agradecer, a gente vai precisar ter aquele sentimento de gratidão em tudo. Na Bíblia diz, inclusive é uma passagem que Jesus fala, que em tudo dai graças. E traduzindo essa palavra, em tudo dai graças, é tudo dar graça mesmo. Porque a gente só costuma, de repente, às vezes, dar graça naquilo que é bom, aquilo que acontece com a gente queria que acontecesse, e algo que foi de acordo com a nossa vontade, então a gente vai lá e agradece. Mas quando é algo que não é aquilo que a gente queria, a gente tende a repelir, né? Entender que aquilo era algo ruim, algo que de repente foi uma injustiça que aconteceu conosco, nós não estávamos esperando, não estava preparado, né, para receber tamanha injustiça. Então a gente tende a se lamentar um pouco mais por isso. E a gente acaba não tendo aquele sentimento de gratidão, de agradecer. Eu até vou recomendar para vocês aqui, vou deixar aqui no comentário, para vocês acompanhar um pouco mais o trabalho do professor Hélio Couto. Hélio Couto fala muito da questão da lei da atração, questão do universo, fala muito também da questão do amor ali que você tem que ter, porque tudo que você deseja de mal, de ruim, ele tende a voltar para você. Porque o universo, ele fala que tende a equilibrar as coisas. E o que é equilibrar? Se você manda coisa ruim, vai voltar coisa ruim. Se você mandar coisa boa para o universo, ele te devolve na mesma proporção ou talvez até maior. Então a gente precisa, de repente, se alguém tiver curiosidade aqui, acompanha um pouquinho o trabalho do professor Hélio Couto, tem alguns vídeos dele disponíveis no YouTube, onde ele explica um pouco mais disso daí. Então, no sentimento de gratidão, como que funciona? A gente agradece por aquilo que a gente talvez ainda nem tenha, mas a gente já tem que agradecer como tem. E isso aí funciona também com a lei da atração. Por quê? Porque você manda para o universo aquilo que você deseja. Você emana como que você já tem. E quando você já tem, aquilo começa a vir para você. Aí às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu estou emanando, eu estou desejando, eu estou pedindo, eu preciso de repente de dinheiro para pagar uma dívida, e esse dinheiro não está vindo. E aí depois você tem que pensar o seguinte, que às vezes quando, às vezes eu gosto de falar, eu cito algumas partes da Bíblia também, que é um livro que eu gosto muito, e tem muitas passagens lá que nos orientam para que a gente tenha uma vida plena. Na Bíblia fala bem assim, que se pedirdes e não recebestes, é porque pedirdes mal. Então a gente não está sabendo pedir. Às vezes a gente está pedindo para pagar a dívida. E quando a gente pede dinheiro para pagar a dívida, o que está acontecendo? Nós estamos mandando para o universo uma mensagem que nós não temos dinheiro. E aí, o que vai acontecer conosco? Vai vir mais falta de dinheiro. Percebe? Então o que a gente tem que mandar para o universo? A gente tem que sempre mandar para o universo abundância, de que a gente tem de sobra.
E isso é aí que entra o sentimento de gratidão, que é aquele de eu agradecer por aquilo que às vezes não está presente ainda comigo, só que eu já emando aquilo. Estou emanando, nossa, eu tenho uma vida plena, eu tenho o carro que eu queria ter, eu tenho o casamento que eu queria ter, eu tenho a vida familiar que eu queria ter, dinheiro não me falta, eu tenho prosperidade em todos os meus negócios. Então, para mim, a minha vida era totalmente abundante. E por ela ser tão abundante, eu começo a transbordar na vida de outras pessoas. Porque a minha energia, a minha frequência ela é muito alta. Eu não consigo reter tudo isso para mim. Então, eu transbordo. Qualquer pessoa que encostar perto de mim, ela vai receber energia boa. E você já preparado também para pensar que às vezes a gente encosta perto de algumas pessoas, e aquelas pessoas, ao invés da energia delas ser uma energia positiva, uma energia que soma com o local, ela acaba tirando a energia do local. E às vezes você que queria de repente ficar um pouco mais enérgico, você fica menos enérgico. Porque a gente se aproximou de pessoas que não estão nessa frequência de elevar o seu nível de energia. E é aí que a gente precisa também pensar em como que está o nosso ambiente hoje. Porque assim, a gente tem energia suficiente para talvez chegar num ambiente e irradiar ele com bastante energia. Porém, se tiver muita energia negativa, muita energia ruim, embora a gente seja uma luz acesa nas trevas, mas talvez as trevas tendem a sucumbir àquela luz. Então a gente precisa sempre procurar estar próximo de pessoas que têm bastante luz, porque essas pessoas, elas também vão nos ajudar a clarear, que é aquele velho conceito da empatia. Aquilo que você tem, e até fala também isso na Bíblia, uma passagem no livro de Mateus que fala o seguinte, que é Jesus falando. Ele falava assim, isso pessoal, há 2000 anos atrás, ele já dizia assim, aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, o pouco que tem, lhe será tirado. Então vamos traduzir isso aí para a nossa realidade no sentido de gratidão. Então o que eu tenho que pensar? O que eu tenho? Eu tenho uma vida plena, eu tenho uma vida próspera, eu tenho dinheiro, eu consigo viajar para onde eu quiser, eu não estou preso num ambiente que eu não quero estar, eu tenho liberdade, liberdade que seja financeira, liberdade econômica, liberdade geográfica, todas as liberdades que existem, eu tenho. Então você percebe que quando eu tenho isso, e eu emano isso, que eu sou uma pessoa que tenho muito, por isso eu transbordo, mais disso vai vir para mim. E o contrário disso também é verdadeiro. Se eu emano que eu tenho escassez, que eu tenho falta, eu não tenho dinheiro, a minha vida é ruim, o meu emprego é ruim, o meu peso está ruim, eu estou acima do peso, ou eu estou muito abaixo do peso, eu não tenho uma vida legal, então a gente começa também a emanar esse tipo de sentimento para o universo. E aí vai voltar na mesma medida ou até mais disso para nós. E a gente começa a falar, mas está sendo injusto comigo, não era para ser assim, por que que isso está acontecendo? E a gente não percebe que é aquele primeiro conceito que eu falei antes, que é o que está na Bíblia, de pedirdes e não recebestes, porque pedirdes mal. Então a gente precisa saber pedir. E para saber pedir, você precisa agradecer, ter o sentimento de gratidão por aquilo que já tem. Só assim lhe será dado mais. Então pensa no que eu disse agora há pouco. Aquele que tem, mais lhe será dado. Então imagina o seguinte, se você está mandando amor, as pessoas encostam em você e você não tem raiva de nenhuma delas. As pessoas fazem mal para você, você de repente está andando no sinal e recebe sei lá, de repente um carro freia brusco na sua frente, um carro te fecha no sinal, e ao invés de a gente ter aquele sentimento ali de, pô, não era para ter feito isso, o cara foi injusto comigo, pô, o cara queria me matar, e a gente emanar um sentimento de, tomara que esse carro, essa pessoa bata o carro ali na esquina. Dependendo do seu grau de fé, ele vai bater o carro na esquina. Só que tudo aquilo que você desejou para ele, vai voltar para você. É só uma questão de tempo. Às vezes você vai pensar assim, mas talvez quando voltar já vai ser muito tarde, vai demorar muito tempo e talvez nem volte. Isso é uma certeza, tá? Vai voltar. Então quando a gente entende isso, o que a gente pensa? A gente precisa mandar coisa boa para o universo. Então eu preciso desejar o bem para o próximo. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso ter um sentimento de gratidão por aquilo que eu tenho e por tudo que eu tenho. E o tudo, gente, é desde das pequenas coisas. A gente quer agradecer só de repente se a gente tiver algo muito maior, de repente um patrimônio grande, aí eu vou agradecer. Então lembra que fala também que a gente tem que ser fiel naquilo que é pouco. Talvez pouco aos nossos olhos, mas nós temos que ser fiel para que a gente alcance o muito.
Então, o sentimento de gratidão, ele vai nos nortear para que a gente agradeça por aquilo que temos e também agradeça pelo aquilo que não temos. Porque se a gente mandar esse comando para o nosso cérebro, ele vai entender que aquilo é real. Aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente pede, é o que a gente deseja, aquilo é real. E aí vai vir para nós. Nós não podemos somente confundir os tempos. A gente tem que entender também que tem o tempo de plantar e vai ter o tempo de colher. O Thiago Brunet, ele fala o seguinte, para a gente não fazer besteiras no momento que a gente já está colhendo as besteiras que nós fizemos no passado. Certo? Não sei se vocês conseguem entender dessa forma, mas seria o seguinte, se já está acontecendo coisa ruim comigo agora, eu não posso nesse momento continuar fazendo coisas ruins, porque eu estou colhendo coisas ruins que eu já fiz no passado, porque vai se tornar um ciclo vicioso, vai vir coisas ruins para mim ao longo do tempo. Então o que eu tenho que fazer? Se eu tiver um período de colheita e a minha colheita está sendo ruim, porque o meu plantio lá no passado ele foi um plantio ruim, eu só tenho que colher quieto e fazer o bem. Eu não posso fazer o mal, porque se eu fizer o mal, esse mal vai voltar para mim ao longo do tempo. Então, o que eu tenho que pensar? Sentimento de gratidão por tudo. Gente, esse vídeo eu espero ter expressado para vocês que tenham gratidão por tudo e por todos. E se você tiver gratidão por tudo e por todos, muito mais coisas serão colocadas nas suas vidas. Então, forte abraço, valeu!